2023 é o ano do Jubileu de Ouro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Buriticupu, Maranhão. São 50 anos de histórias e vitórias. Entenda como foi essa história. Olá, meus irmãos e irmãs do canal Isaías Neres. Hoje é 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador. Estamos aqui na casa do irmão Zé do Prado. Ele é pioneiro das Assembleias de Deus de Buriticupu, Maranhão, e vai nos contar um pouco sobre essa linda história dessa instituição Assembleia de Deus nesta cidade, nessa região, e vai nos contar como começou. Irmão Zé do Prado, me conte um pouco sobre a história das Assembleias de Deus. Inicialmente eu pergunto, em que ano iniciou as Assembleias de Deus em Buriticupu? Irmão, as Assembleias de Deus iniciou em Buriticupu em 1973. Muito bem. Quem foi o fundador das Assembleias de Deus em Buriticupu? Foi o pastor Antônio Arnoldo dos Santos. Nessa época ele estava em Açailândia e ele viu falar desse trabalho aqui, essa abertura, que era uma colônia, e ele veio de Açailândia e fundou a igreja no Buriticupu. Aqui o primeiro culto que ele dirigiu foi ali no Buritizinho, debaixo de uma barraca, cercado de pistoleiros. E depois ele veio aqui para o Buriti, aqui para cima, e na casa dos colonos, inclusive o irmão César, que era crente da Assembleia de Deus na época. César Macedo? O pai do Levi. E o Benedito, pai do Nicodemos. E depois, pastor Arnoldo começou a dirigir os cultos e convidou pessoas, procurou pessoas para tirar madeira e construir o templo de madeira. Inclusive, foi feito o templozinho tapado todo com madeira de cedro, tábua de cedro, trazido dali da onde é hoje a Serra das Pulgas, trazido em costa de burro. E ele construiu o templozinho ali, que hoje fica bem aqui na Avenida Assembleia de Deus, onde o Chico Mendes foi quem comprou o terreno depois que ele arrumou o terreno da igreja lá embaixo, onde é o templo central hoje. Aqui era 100 metros em quadra, e lá também era 100 metros, mas depois foi dividido e ficou só aquela área ali, certo, da igreja. Muito bem. Irmão Zé, e eu gostaria que o senhor dissesse para nós os nomes dos pioneiros das Assembleias de Deus, dos fundadores aqui em Buriticupu. Os primeiros, quando foi fundada a igreja no Buriticupu, os primeiros pioneiros eram o irmão Leão, o Benedito, que era crente da Assembleia de Deus nesse tempo também, e o César Macedo, e o irmão Crioulo, que morava no Buritizinho, era dono de uma terra lá. Ele foi até curado de rins nessa época, pedra nos rins. O senhor me falava anteriormente sobre o nome de Miguel também? Antônio Miguel, era o irmão Antônio Miguel. Eu não era crente, eu cheguei em 74 e em 76 eu aceitei Jesus, né, como Salvador. Me diga uma coisa, como é que funcionava, como é que era a dinâmica da evangelização na época, da abertura de congregações, como funcionava isso aí? Naquela época era simples, era muito simples, não tinha carro, não tinha transporte, a gente fazia evangelização de pé. Nós fomos muitas vezes, eu dirigi muitos cultos ali no Buritizinho, às vezes quando eu não ia na semana à noite, ia domingo à tarde, mas a gente ia de pé, dificilmente a gente ia de carro. Para os povoados, naquela época era difícil carro, mas a gente arrumava carro e fretava para ir
para os povoados 410, terceira, P2, quinta vicinal, segundo núcleo. Muito bem. E 410 já falei. E a Sagrima. A Sagrima eu morei, foi o primeiro povoado que eu morei. Depois, nos anos 80, que eu cheguei aqui, no dia 29, para morar aqui mesmo no Buriti, eu cheguei no dia 29 de dezembro de 1980. O senhor sabe que as Assembleias de Deus em Buriticupu completa agora em 2023. Nós estamos já no ano, né? 50 anos. 50 anos. Como o senhor se sente participando de toda essa história aí? O maior prazer que eu tenho na vida em participar da Assembleia de Deus foi a minha primeira igreja. E eu dou graças a Deus porque eu nunca tive intenção de deixar minha igreja por outra. E nessa eu nasci e nessa eu vou partir. Em nome de Jesus. Meus irmãos, amigos, essa aqui foi a participação do nosso irmão Zé do Prado, um dos pioneiros de Buriticupu, da Assembleia de Deus, comemorando aí os 50 anos de história dessa igreja, que tem sido uma bênção, que tem sido a diferença nas vidas das pessoas, da população de Buriticupu. Muito obrigado, irmão Zé.